tarde a todos. From little accidents to feeling good, despite incontinence. From small paper cuts to post-op wound closures. From preventing a simple infection to fighting a global pandemic. You can rest assured, we are there when it matters. Trust and expertise are what make us so unique. But even more, it is our devotion to deliver smart and outcome-driven solutions that help, care, and protect. No matter who you are or where you are, you can rely on Hartmann. Because Hartmann helps, cares, protects. Mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigada pela comissão organizadora pela oportunidade. Muito bom ver uma sala cheia depois de tempos tão difíceis que passamos. Eu vou apresentar, então, alguns tópicos como fazer estratégias de customização utilizando a terapia por pressão negativa. Eu me chamo Viviane Carvalho, deixo registrado meu conflito de interesse nessa apresentação. E tomando, então, como uma unidade, como um sistema fechado que conhecemos dos dispositivos de pressão negativa desde a sua criação em 97, podemos entender que ele é relativamente um dispositivo simples. Ele consta de uma unidade de sucção, que é ligado a um tubo. Esse tubo é responsável por fazer a distribuição da pressão subatmosférica no leito, e essa pressão, então, é distribuída para essa ferida por meio de um material preenchedor. Se nós, então, tomarmos isso nessa unidade, esse sistema fechado, nós temos poucas oportunidades de fazer alguma interferência nele, uma vez que ele, por si só, funciona de maneira a não permitir uma intervenção externa. Mas, se olharmos com um pouco mais de cuidado, é possível a gente mexer, fazer personalizações de tratamento a partir do uso do preenchedor e da sua interface, em relação aos níveis pressóricos e em relação às formas de se entregar essa pressão para o leito dessa ferida. Então, vamos começar falando sobre interface. Em 2014, o grupo do Dr. Huang faz uma publicação e ele, depois, aliás, nessa publicação, ele faz uma extensa revisão de todos os mecanismos de ação da terapia por pressão negativa no leito, e, além de fazer essa revisão, ele também pede, em um momento do texto, que a gente preste atenção nas formas de como a gente pode aplicar essas interfaces, o material preenchedor e interfaces no leito da ferida, o qual eu chamo a atenção aqui na cor laranja. Com isso, a gente precisa prestar atenção em relação ao material preenchedor que nós estamos utilizando. Estão disponíveis no mercado, basicamente, 2 tipos de espumas preenchedoras. Uma delas é constituída a partir de um poliéster. O éster é uma molécula orgânica, a qual é muito palatável para o corpo humano, né? Nós estamos acostumados com moléculas de éster o tempo todo. Tudo que tem sabor, tudo que tem cheiro, ela é constituída por uma molécula de éster, e quando comparada a espumas, a preenchedores que são constituídos a partir de poliéter, elas tendem a ter, como essa imagem aqui, como essa histologia aqui em cima, a ter uma reação inflamatória menor. Se eu tenho um processo inflamatório reduzido, eu tendo a ter um processo de formação do tecido de granulação mais eficiente. Uma outra questão que também perfaz aí várias perguntas ao longo dos anos é se devemos ou não nos valer de curativos, de coberturas entre o leito e a espuma. Desde 2005, quando veio a primeira publicação da doutora Sophia Jones, ela deixa bem claro que é preciso ter muita atenção, um cuidado especial em relação a essa escolha. Eu posso, sim, utilizar, mas eu tenho que ter critério de não escolher um material que tenha potencial para obstruir os poros dessa esponja.
E esse trabalho ele vem sendo corroborado ao longo dos anos por publicações mais recentes, como essa do ano passado, de 2020, perdão, na Pharmaceuticals, que também traz isso até com materiais mais inusitados do que uma simples película, por exemplo, de silicone. Em relação ao nível pressórico, eu devo usar sempre 125, mais que isso, menos que isso, o que os estudos mostram para nós. Em 97, então, os doutores Argento e Moriscos, eles fazem um estudo experimental de lançamento, de desenvolvimento da terapia, e eles mostram que para a formação do tecido de granulação, sim, a pressão, né, de menos 125 teve uma resposta, um nível excelente de formação do tecido de granulação. Em 2005, o grupo do Dr. Shen corrobora esses achados de 97, de Argento e Moriscos, mostrando que, sim, menos 125 é uma pressão ideal para isso. Todavia, ele faz uma comparação com outras formas de pressão e não só corrobora, mas ele explica o porquê que eu preciso usar ou porquê eu devo usar ou dar preferência para menos 125. A pressão de menos 125 é a pressão que faz com que eu tenha um aumento da velocidade do fluxo sanguíneo desde o momento da aplicação da terapia, ela atinge um pico que é o maior pico de velocidade, tem uma ligeira queda, como é possível acompanhar aqui na curva vermelha do gráfico, e um platô mais constante do que as outras pressões que foram aplicadas. Mas, com a ampliação do uso da terapia por pressão negativa para outras feridas, para outras populações, que não só a população adulta, vêm os questionamentos. Será que para determinadas populações, por exemplo, como na pediatria, eu devo usar sempre esse valor pressórico? E o que a literatura vem mostrando é que não, né? Aliás, junto à população pediátrica, há uma certa refutação desse valor pressórico. Esse artigo de 2018 da Journal of Pediatric Surgery, que é de um grupo de cirurgia pediátrica do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, ele traz vários questionamentos em relação a isso e faz uma inferência em cima daquilo que eles encontraram na literatura. Para crianças nascidas pré-termo, menos 50 milímetros de Hg seria uma pressão adequada. Para crianças que nasceram no tempo correto, mas ainda são neonatos, ou ainda não completaram 4 anos, menos 75. Há uma outra revisão sistemática de 2020 na Advanced Wound Care que mostra um range, uma faixa muito maior, desde menos 25 milímetros de Hg até menos 125, o que torna muito mais difícil a sua decisão na prática clínica, uma vez que é muito maior a extensão da faixa que eles encontraram. Essa revisão sistemática, infelizmente, não conseguiu chegar a uma meta-análise por falta de um capricho metodológico dos estudos e, infelizmente, ainda não se tem nenhum ensaio clínico para a população pediátrica. E em relação às formas de se entregar a pressão negativa ou a pressão subatmosférica no leito da ferida, inicialmente nós tínhamos um modo contínuo, um modo intermitente, e agora a gente tem também a forma variável de fazer essa entrega. Mais uma vez, eu vou me valer do estudo da publicação de Argento e Moriscos, de 97, em que ele mostra claramente nesse estudo, embora seja um estudo em modelo animal, que a forma intermitente, sim, ela é mais rápida para a gente conseguir um aumento da percentagem na formação do tecido de granulação quando comparado ao modo contínuo. Todavia, esse é um estudo que foi feito em animais. Então, eu não tenho o fator humano aí envolvido, né? Em forma gráfica, eu consigo traduzir que é uma maneira intermitente. É saindo de um ponto zero, sem nenhuma forma de aspiração, sem nenhuma força de sucção agindo, ele sobe até um valor pressórico máximo, que eu determino junto ao software da máquina, ele trabalha nesse valor máximo por um tempo, e depois, novamente, ele reduz a zero. Na forma contínua, eu simplesmente não tenho a sucção, depois eu atinjo o meu valor máximo e trabalho nesse valor máximo durante o tempo que eu assim determinar que essa máquina, né, que esse software vai ficar ali em cima daquela ferida. No modo variável, o que acontece? Nós temos uma subida dessa pressão, eu atinjo um valor máximo que eu determino qual será,
a redução não vai chegar a zero. E esse é o diferencial. Há alguns estudos que mostram que, se você trabalhar com menos de menos 40 milímetros de Hg, você vai ter disponível naquele leito a metade da macrodeformação potencial que aquele leito poderia alcançar. Ou seja, você vai ter um retardo no fechamento ou no preparo do leito da lesão que você está ali lidando. Pela atenção de vocês, eu agradeço.